Muito boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Que maravilha para nós, a satisfação imensa podermos reencontrar-nos por meio dessa tecnologia que nos permite essa aproximação e essa conexão que certamente será muito proveitosa para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao universo agora da arbitragem, né? Muito obrigada a vocês, quero agradecer a sala cheia, agradecer o prestígio de vocês e agradeço também a representante de turma Sara, que tem veiculado junto a cada pessoa, né? No caso, quais são exatamente as anotações e, ao mesmo tempo, quais são exatamente os aspectos mais relevantes aí da nossa vivência nesse tempo tão especial. Tá? Na certeza que vocês estão se cuidando, se protegendo, vamos, então, promover aqui o nosso encontro hoje, buscando, de alguma forma, entender melhor o que foi proposto na semana passada acerca da lei de arbitragem. Deve ter consultado aí, a princípio, o que se refere à nossa plataforma, e encontrado ali a legislação que foi lançada, bem como também um vídeo que nós estivemos, de alguma maneira, apresentando, e esse vídeo, ele trouxe para nós uma simulação acerca da arbitragem. Também apresentamos aí para vocês uma pauta com a relação de câmaras de arbitragem, judiciais e extrajudiciais, e, além disso, uma tabela de preços, de valores de honorários, que, em geral, são adotados em matérias dessa ordem. Tá? Adotaremos hoje o critério socrático de uma aula maiêutica, ou seja, uma aula, um encontro que se faz através, então, das perguntas. Tá? Nós estaremos, de alguma forma, trabalhando mais perguntas, respostas, criando uma dinâmica que possa, de alguma maneira, despertá-los para o anseio pela aprendizagem. Tá? Sejam todos bem-vindos. Gostaria aqui de saudar especificamente, né, cada um de vocês, por favor, a Bianca Araújo, a Bruna, Camila, Carlos, Francélio, Isabela, Janaína, Caio, Lilderson, a Maicon, Nayara, Pedro, Rafael, Rodrigo e a Sara. Muito obrigada. Tenho certeza que nós estamos aqui seguros de que estamos diante de uma turma que tem feito o seu melhor para transpormos, então, esse desafio de advogarmos essa causa em homenagem à justiça e à vida. Assim falando, uma das ferramentas que estaremos elaborando hoje, portanto, por meio da arbitragem, é exatamente a possibilidade de estarmos aqui compreendendo melhor os seus meandros e, na medida do possível, podemos responder algumas questões dentre as que seguem adiante. No primeiro momento, cabe-nos responder a arbitragem, nesse momento, ela se apresenta como sendo um instrumento de solução de conflitos que seja de natureza autocompositiva ou heterocompositiva. No encontro passado, tivemos a oportunidade de perceber que trata-se de uma matéria e de um critério que é heterocompositivo, porque existe um juiz, existe um terceiro que irá julgar. Esse terceiro não é um juiz togado, mas ele é exatamente um árbitro que é escolhido pelas partes amistosamente, a fim de que, no primeiro momento, haja ali a busca da solução de um conflito. Então, vimos também que a arbitragem, ela traz consigo a natureza privada, tá? Ela não traz consigo, nem de longe, a ênfase no direito regido por meio de uma solução estatal. Uma outra pergunta que eu gostaria de apresentar seria, para todo efeito, quais são os direitos que podem ser efetivamente trabalhados enquanto objeto de uma Câmara de Arbitragem. Também a nossa legislação estará sendo, no caso, então, taxativa em afirmar que são direitos que devem ser considerados, no caso, direitos patrimoniais disponíveis. Direitos indisponíveis não poderão ser tratados ali, patrimoniais disponíveis. Então, é importante lembrarmos, por exemplo, que os direitos atinentes, no caso, e pertencentes a uma criança, ao incapaz, não deverão ser tratados numa Câmara de Arbitragem. Poderia também colocar que existem direitos, no caso, patrimoniais, que são considerados indisponíveis. Para além desse exemplo que nós acabamos de te apresentar, nós também gostaríamos de apresentar um outro exemplo para você, que é o que diz respeito a um direito patrimonial indisponível. Então, nós te colocamos aqui
que a lei não pode tratar de direitos patrimoniais, no caso, então, indisponíveis. Representa dizer que alguém que recebe como a doação um imóvel, e esse imóvel é gravado com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, o imóvel gravado com essas cláusulas, ele é indisponível. Então, esse imóvel não poderá ser objeto de tratativas em uma Câmara de mediação. Também gostaria de exemplificar um outro aspecto que diz respeito aqui a alguém que tem um patrimônio, mas que possui, a princípio, herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São aqueles herdeiros que estão inseridos, estão lembrados ali no Código Civil Brasileiro, no artigo 1845. Os herdeiros necessários são as ascendentes, ou seja, avós, bisavós, né? No caso, então, os pais, bem como também os descendentes, filhos, netos, bisnetos, e quem mais? O cônjuge ou o companheiro. Então, se alguém tem, efetivamente, no caso, herdeiros necessários, ele não pode dispor de todo o seu patrimônio. Então, se ele for na Câmara de Arbitragem e ali estiver em xeque todo o seu patrimônio, na realidade, aquilo que ultrapassa as legítimas é considerado direito indisponível. Então, eu diria que esses são chamados direitos patrimoniais, porém indisponíveis, certo? Bom, não poderão ser tratados ali na Câmara de Arbitragem. Também, dentro desse critério, né, no caso, portanto, que nós nos propomos a trabalhar, né, que seria um critério mais socrático e maiêutico, de perguntas e respostas sobre a nossa legislação, seria importante, de alguma forma, observarmos quais são os princípios que regem a arbitragem. Quais são os princípios que regem a arbitragem? A legislação da arbitragem, ela é, na verdade, muito singela, né? São, a todo tempo, né? Bom, a gente está lembrando aqui, então, somente 44 artigos que vão se simplificando ao longo do tempo, porque já alguns, no caso, então, já estão sendo, de certa maneira, aí, revisados, alguns já foram excluídos pela Lei 13.129, mas, enfim, o artigo 21 da nossa legislação, a princípio, vai nos ajudar a compreender, né, no caso, que existem aí alguns princípios fundamentais. É o artigo 21, parágrafo 2º. Vejamos aqui, serão, no artigo 21, parágrafo 2º, no caso, só um minutinho, por gentileza. Artigo 21, parágrafo 2º, só um instantinho, por favor. A arbitragem obedecerá, obrigada. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Vamos aos parágrafos. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral disciplinado. Parágrafo 2º, serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Então, você tem aí princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Mas além, no caso, então, desses princípios, que na realidade, de alguma forma, já passam a mudar, né? Porque vocês viram que lá na mediação não existe esse princípio do contraditório, né? Na mediação. Porque lá na mediação não existe essa polarização das matérias, não existe a polarização no caso do conflito. Mas aqui nós já vimos que o que existe, no caso, é um julgamento. O que nós estamos fazendo é exatamente um tribunal, porém, um tribunal privado. Daí o contraditório é imprescindível que seja estabelecido. Mas tem um dado muito importante que eu gostaria de chamar, no caso, então, a atenção de vocês, que está no artigo 189 do nosso Código de Processo Civil Brasileiro. Esse artigo 189 do nosso Código de Processo Civil Brasileiro, ele se faz, no caso, na verdade, muito relevante ao dizer o seguinte: os atos processuais são públicos
Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Ou seja, dentre aqueles princípios do artigo 21, seria muito importante que também a gente pudesse estar, de alguma forma, lá no artigo 21, parágrafo 2º, artigo 21 da lei, né, 9307, no parágrafo 2º, seria bem bacana se a gente pudesse estar observando aqui, por exemplo, que ali não fala de confidencialidade, né? Mas numa prova que vocês forem fazer, seria bem importante que estivéssemos atentos aí ao princípio da confidencialidade, porque é um dado, no caso, que é relevantíssimo, mas não está explícito aqui nesse parágrafo 2º, certo? Durante a lei, no caso, ao longo do corpo da lei, nós vamos perceber, no caso, que ela vai se reportar a esse princípio. Mas é muito comum, quando nós estamos estudando a matéria, a gente ir direto no artigo específico. Então, no artigo 21, parágrafo 2º, dentre os princípios do contraditório, igualdade, imparcialidade, está ter também o contraditório e também a confidencialidade, prevista no artigo 189, né, que fala do segredo de justiça, é fundamental. Porque essa confidencialidade, ela potencializa a confiança das pessoas no procedimento, certo? Bem, gostaria de estar, de alguma forma, também ressaltando alguns outros aspectos da lei que diz respeito aqui, por favor, a uma diferença entre o que nós temos que diz respeito ao momento em que nós podemos celebrar aqui a convenção arbitral e o momento em que é celebrado o compromisso arbitral. Isso também é um dado muito relevante. Tá? Em que momento se dá a convenção arbitral e em que momento se dá o compromisso arbitral, certo? Vamos, então, deter um pouco da nossa atenção no artigo 9º da lei, por favor. O artigo 9º dessa lei é até muito singelo, mas ele tem, no caso, ele tem sido replicado várias vezes em muitos concursos, né? Então, ele dirá para nós que o compromisso arbitral, ele precisa ser bem compreendido. Olha. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio de arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Então, vejam, quando eu falo de compromisso arbitral, eu estou dizendo do documento que é assinado na hora da propositura daquela ação junto à Câmara Arbitral. O documento que eu assino, invocando a atuação da Câmara Arbitral, autorizando, né, no caso, então, a sua atuação, vai ser chamado de compromisso arbitral. Entretanto, o documento que eu assino quando eu celebro um negócio, quando eu celebro determinada, no caso, a pauta, né, no caso, determinado contrato, acordo, né, no caso, com alguém, naquela aquisição daquele patrimônio, naquela realização daquele ato jurídico, eu inseri uma cláusula arbitral, dizendo, no caso, que se houvesse algum litígio futuro sobre aquela questão, né, no caso tratado, sobre aquele contrato, né, acerca da compra, por exemplo, de um navio, acerca da compra de uma casa, acerca da aquisição de um bem maior, de um patrimônio maior, de uma fazenda, por exemplo, se eu coloquei ali uma cláusula arbitral e eu falei que, a princípio, as questões que adviessem de conflitos decorrentes daquele contrato seriam resolvidos por meio de uma arbitragem, eu estou exatamente, no caso, desenhando o seguinte cenário. No contrato de aquisição da fazenda ou da empresa, né, ou do navio aqui mencionado, nesse contrato eu tenho a convenção de arbitragem, porque ali eu, na verdade, celebrei um consenso dizendo, olha, hoje nós estamos decidindo que se um de nós violar esse contrato futuramente, nós não vamos parar nas barras do Poder Judiciário. Nós não temos muito tempo a perder. Nós temos, na verdade, a sede de uma justiça célere, eficaz, uma justiça também que seja confidencial. E então, nós estaremos adotando o Tribunal de Arbitragem. Ali, quando eu fiz o contrato da aquisição, da compra, da negociação, eu fiz uma convenção de arbitragem. E quando o conflito, anos depois, acontece, porque alguém violou o contrato de alguma forma, eu deverei estar atentos, porque a partir dali, portanto, eu deveria assinar um compromisso arbitral. Então, o compromisso arbitral é a exteriorização, é a materialização
a consumação dos efeitos de uma convenção arbitral que aconteceu lá atrás, tá certo? É importante, portanto, que nós tenhamos aí esse divisor de água, certo? Eu gostaria de que vocês, por gentileza, acompanhassem conosco um singelo vídeo que nós apresentamos, que nós postamos para vocês, que diz respeito a uma simulação da arbitragem. Eu peço a vocês para estarem atentos aí no som, tá? Se o som eventualmente tiver com alguma dificuldade, vocês avisem, porque essa simulação de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, feita por acadêmicos, poderá nos ajudar a ilustrar, na realidade, essa parte mais dinâmica, né? Ao mesmo tempo, de que forma acontece essa arbitragem em uma Câmara. Nós estaremos vendo essa simulação, anotem as suas dúvidas, procurem, de alguma forma, comparar o procedimento que vocês estão encontrando aqui com os procedimentos, no caso da mediação. E assim como nós já vimos aqui, que aqui existe o contraditório, na mediação não haverá o contraditório. Por quê? Porque nós estamos todos do mesmo lado, né, na mediação. Aqui nós temos lados, nós temos a polarização, mas não deixa de ser também uma forma interessante de busca de solução de conflitos, né, no caso, por um meio que é exatamente extrajudicial. Então, a proposta é que nós possamos ver esse vídeo, tá? Conversar um pouquinho sobre ele, voltarmos na lei, começarmos sobre essa lei, depois nós vamos resolver, no caso, uma ou duas questões, no caso, da arbitragem, e em seguida, no caso, abrir para pergunta, certo? Portanto, ouçamos aí parte desse vídeo, por favor, tá? O nosso grupo é o grupo 1, nós vamos falar sobre arbitragem entre empresas. A técnica utilizada é o modelo de Harvard, que é negócio do princípio na condução, e a finalidade é auxiliar as partes a buscarem critérios objetivos e também na condução para a melhor formalização de uma solução final. Dá-se iniciado o procedimento arbitral número 20 de 2016, às 9h30 do dia 10 de agosto de 2016, na Câmara Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem. Presentes as partes: a requerente, empresa Alta Tensão, e sua respectiva advogada, Débora. E a requerida, empresa Energia Power, e sua respectiva advogada, Andressa. Uma breve síntese, né? Trata do presente procedimento arbitral, inaugurado com o fito de promover a reparação de todos os danos materiais experimentados pela alta tensão, em decorrência da execução do contrato 003 de 2008, que se trata da prestação de serviços e fornecimento de bens, referente ao lote C do leilão da ANEEL 002 de 2013. Linha de transmissão Carmo-Paravaíba a Unaí, circuito 3, em 250 kW, localizado no estado de Minas Gerais. E do projeto da linha de transmissão Feira de Santana a Paulo Afonso, no circuito 7, 230 kW, localizado no estado da Bahia, firmado entre as partes no dia 19 de agosto de 2013. Tal contrato trouxe em sua cláusula 47 a cláusula compromissória, tendo as partes experimentadas e assumido o compromisso de resolver qualquer controvérsia deste contrato através da Câmara de Mediação e Arbitragem Fundação Getúlio Vargas. Os objetos do pleito. Primeiro, é o atraso na liberação das licenças ambientais e o aumento da mão de obra da prestação de serviços contratados. Dá-se o valor da causa em R$ 33.215.959,15. Para iniciarmos, concedo a palavra à advogada da alta tensão, Débora. Primeiramente, eu acho que vale a pena ressaltar que a alta tensão apresentou pleitos e buscou a solução amigável do impasse, administrativamente, mas as partes não chegaram à resolução da controvérsia. A empresa Energia Power contratou a empresa Alta Tensão para executar serviços de transmissão de energia nos estados de Minas Gerais e da Bahia. O desequilíbrio econômico e financeiro do contrato ocorreu em relação do atraso na entrega das licenças ambientais, onde a responsabilidade pela obtenção das licenças era da empresa Energia Power. Dessa forma, a execução do contrato teve de ser atrasada mais de um ano.
referente a esse atraso das licenças, doutora Andressa, o que a senhora tem a alegar? Então, o que ocorreu, tá, em relação ao atraso na emissão dessas licenças, além de ter configurado um evento extraordinário, que tanto é que está expresso, né, previsto no item 11.6, a linha B do contrato que nós estamos discutindo, que não resultou de um ato omissivo ou comissivo em relação por parte da Power Energia, né? Portanto, as licenças elas foram expedidas por entidades públicas diversas, só que além disso, o Tribunal de Contas da União reconheceu também o atraso na obtenção dessas licenças ambientais, e aí se caracterizou como um risco do negócio, conforme o acórdão até 16/14 de 2011. Isso já acabou acarretando, né, um atraso na emissão e gerou também uma multa pela ANEEL, para nós aqui, por parte da Power Energia. Por favor, conste na ata essa multa aplicada pela ANEEL referente ao atraso na emissão da licenças e execução do serviço. Tá. Com base nessas alegações iniciais, tanto, né, da requerida como da requerente, eu vou designar uma perícia técnica, por favor, André, que eu vou solicitar. Portanto, o que é possível perceber nesse ensaio que está sendo apresentado, para que vocês possam, e para que nós possamos realmente, no caso, de alguma forma, verificar como que funciona o procedimento, nós podemos conferir aspectos que são similares aos aspectos da mediação, mas também podemos, de alguma forma, perceber aspectos que são bastante divergentes. Então, ali, por exemplo, você percebeu que a árbitra que foi eleita, ela conversa com os advogados, enquanto que na mediação ela conversaria com as partes, né? Porque ela estaria firme e segura de que apenas as emoções daquelas pessoas, apenas o emocional daquelas pessoas, que estaria impedindo de encontrarem o seu próprio caminho. Então, na mediação, nós dialogamos com as próprias partes, porque nós entendemos que ali existe, no caso, um diálogo que foi interrompido, mas que no coração das pessoas elas sabem cada um o que é melhor para resolver e compor aquela matéria, certo? Mas na arbitragem, percebe, a conversa, a fala é feita diretamente com os advogados, tá? Bom, é importante também observarmos que nesse contexto, tá, a democracia, a igualdade não podem faltar. Isso, então, podem perceber que, no primeiro momento, dá-se a palavra para uma parte, em seguida, escuta-se a parte seguinte, mas sempre tratando com paridade, com respeito. E é muito bom observarmos também, estarmos aqui salientando algo, no caso, que faz toda a diferença, na medida em que ali a juíza arbitral, ela designa uma perícia, tá? Ou seja, cautelosamente falando, ela está construindo um caminho que seria o caminho de uma prova futura. Ou seja, ela está preparando, né, no caso, o território, para que ela possa reconhecer cada um dos detalhes presentes ali, né, naquele procedimento arbitral, naquele processo arbitral, e através daquilo que cada uma das partes apresentou, ela reivindicar, no caso, elementos que possam formar melhor a sua convicção. Então, nós vamos ouvir agora o que ela está cobrando das partes. Ela desenha mais pontualmente, ela define o que a perícia, no caso, deverá, de alguma forma, conter, para que avalie-se qual foi a razão, conforme foi dito aí, né, de ter ocorrido atraso na entrega das licenças ambientais. Tá? Por que houve também, no caso, atraso na entrega da prestação do serviço? Como se deu essa questão atinente às multas aplicadas pela ANEEL? Lembrando que você tem aí uma empresa de alta tensão e uma empresa também com o nome de Power Energia, que fizeram um contrato, lembra-se? E lá no início da fala, o que vocês conferiram? Que naquele contrato havia sido, portanto, pactuado o quê? Uma convenção de arbitragem, porque pactuaram ao realizar aquele contrato, uma vez tendo ocorrido atrasos e descumprimentos de cláusulas, é possível, portanto, acionar uma Câmara de Arbitragem.
E, seguramente, nesse sentido, nós nos daremos conta de que a celeridade, né, no caso, e ao mesmo tempo a satisfação do processo será imensamente maior e melhor. Eu gostaria que vocês pudessem estar atentos para verificarem qual a precisão, né, no caso dessa árbitra, ao definir os pontos que deverão ser pensados, que deverão ser trabalhados na perícia, de sorte que ela, na verdade, atende os dois lados. Veja, por favor. Uma análise referente a essas emissões dessas licenças ambientais. Eu quero saber a data da solicitação, bem como o prazo para o andamento, a data do término do procedimento. Eu quero apurar o passo a passo do procedimento perante o órgão público responsável pela emissão. Alguma objeção? Doutora? E, além disso, eu peço uma análise detalhada dos impactos causados pelo atraso. Eu quero um relatório do período da paralisação da obra. Quero saber todos os equipamentos que foram deslocados, além disso, os funcionários que foram remanejados, e também se houve alguma perda de material, se eles ficaram inaptos e perderam a sua eficácia para utilização. Alguma objeção, doutora? Ok. Vamos iniciar agora o segundo objeto, que ele fala sobre o aumento no valor da mão de obra na prestação de serviços contratados. Eu concedo a palavra à advogada da empresa Pau Energia, Andressa, que relate o assunto. Ok. Referente a isso, foram emitidas as licenças ambientais à época, informamos também, né, a empresa Alta Tensão, ela foi comunicada sobre essas licenças e também que a gente ia retornar às obras, tendo em vista que a ANEEL está nos multando pelo atraso. E no início também de ambientais determina o pedido improcedente, a réplica e a tréplica e a audiência inicial, além do laudo pericial, o tratamento pessoal e o RH, a relação dos funcionários que trabalharam na obra, bem como o período laborado, entrou com o pedido da emissão da licença ambiental ao órgão responsável pela concessão da autorização. O órgão demorou em emiti-la, com a alegação que necessitava de análises técnicas e que o órgão estava congestionado de solicitação. Assim que a licença foi expedida, a empresa Pau Energia recebeu o comunicado. Além disso, solicitei uma análise detalhada dos impactos causados referente ao atraso. Foi constatado que, com a paralisação da obra por cerca de mais de um ano, houve desmobilização de equipamentos, de operadores da obra, materiais foram perdidos e alguns materiais perderam sua eficácia. Requisitei o departamento pessoal e o RH a relação dos funcionários que trabalharam na obra, bem como o período laborado, o demonstrativo dos empregados dispensados. E, além disso, ao setor comercial, solicitei um relatório referente a todos os equipamentos que trabalharam no local e os serviços que foram contratados. Solicitei à empresa Pau Energia que apresentasse as multas emitidas para todos os repasses financeiros pagos à empresa Alta Tensão pelos serviços prestados. Após a análise das alegações iniciais, resposta às alegações iniciais, a réplica e a tréplica e a audiência inicial, além do laudo pericial, e todos os documentos disponibilizados tanto pela empresa Alta Tensão como pela Energia Power, resolvo os seguintes procedimentos da seguinte forma. No tocante ao objeto 1, referente ao atraso na liberação das licenças ambientais, determina o pedido improcedente, tendo em vista que o TCU reconhece o atraso na obtenção do licenciamento ambiental se caracteriza como um risco do negócio, conforme a Acordo 1614 de 2011. E referente às multas pelos atrasos emitidas pela ANEEL foram pagas pela empresa Pau Energia. Não se pode falar em indenização por dano material à empresa Alta Tensão. Já referente ao objeto 2, que fala sobre o aumento do valor da mão de obra da prestação de serviços contratados
partes, determina o procedente pedido, a título de danos materiais, e ordeno que a empresa Pó Energia pague à empresa Alta Tensão o valor de R$ 7.876.987. As custas processuais, os honorários advocatícios e despesas com as perícias serão pagos meio a meio entre as partes, conforme previsto no regulamento da Câmara Fundação Getúlio Vargas, de conciliação e arbitragem. Sendo os honorários advocatícios na importância de R$ 250 mil, as custas processuais no importe de R$ 141.435,90 e as despesas no montante de R$ 75 mil. E conforme o artigo 14 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Fundação Getúlio Vargas, caso das partes não efetuem pagamento ou depósito que o incumba, a outra parte poderá efetuá-las pela parte inadimplente. Sendo assim, declaro encerrado o procedimento arbitral número 20 de 2016. Belo Horizonte, 14 de novembro de 2016. A partir dessa simulação, é possível, portanto, que nós tenhamos aí condição de assimilarmos, dentro desse contexto, uma dinâmica que é muito diferente daquela dinâmica jurisdicional e muito próxima da dinâmica e do critério aqui da mediação, porque é, com certeza, uma busca dialogada de solução. Vocês perceberam que que aconteceram a perícia, é claro que estamos colocando de maneira simulada, né? Enfim, aconteceu a perícia, e a partir da perícia houve também a designação de uma audiência, escutou-se testemunhas, tá? E a partir daí, então, a árbitra deliberou e decidiu que, com relação a alguns pedidos, era improcedente, mas com relação aqui a um outro pedido, deveria ser considerado aqui, portanto, procedente o pedido com relação ao aumento do valor, né? No caso do valor do trabalho, tá? Deveria ser considerado, portanto, ali procedente. Só que o pedido inicial é de 33 milhões, e aí vocês percebem que houve um arbitramento, né, e uma condenação em 7 milhões, né? E representa dizer, portanto, que restou para nós aí uma pergunta. Vou fazer essa pergunta aqui, por favor, para o Pedro e também para o Rafael. Pedro e Rafael, essa sentença que vocês acabaram de ouvir, né, a nossa juíza árbitra, ela tem uma conotação de título judicial ou de título extrajudicial? Ela tem uma natureza jurídica, um valor de título judicial ou extrajudicial? Poderiam nos ajudar? A arbitral tem valor extrajudicial, certo? Ela tem um valor extrajudicial. Bacana, parabéns, tá? Isso, na verdade, é a hipótese, no caso, plenamente cabível, parabéns, nós veremos por quê, tá certo? E só tem uma questão, tá? Essa é uma das respostas, e nós podemos ter uma outra resposta também, dentro desse contexto. Por isso que foi a provocação, falei para vocês que a gente faria uma aula mais maiêutica, mais de perguntas e respostas, tá? Por quê? Porque essa provocação é necessária para que nós possamos encontrar aqui um divisor de águas que tem dentro dessa lei. Tá? Qual seria a outra resposta? Quem poderia nos ajudar? Pedro? Tá? Seria justamente, ela tem a natureza judicial no sentido de que a palavra do juiz arbitral é como se fosse do juiz de direito, né? Então, nesse sentido, embora não seja uma decisão de um juiz togado, ela tem sim, né, esse valor judicial, seria por aí, né? Tá, exatamente, exatamente. Tá? Essa fala é muito preciosa, parabéns, né? Por quê? Porque a lei vai colocar o seguinte, que tanto eu posso ter ali uma visão de uma sentença judicial quanto extrajudicial. Mas vamos dirimir essa dúvida, por favor, porque fica confuso se nós falamos, tanto pode ser um quanto pode o outro. Mas vejam bem, a depender da circunstância, a natureza será judicial. A depender, no caso, então, da outra, a hipótese, ela será, portanto, extrajudicial. Nós vamos trabalhar, portanto, agora com o artigo, que é o artigo 11, parágrafo 2º, desculpa, parágrafo único,
Artigo 11, parágrafo único da nossa lei, né, aqui em pauta, tá? Por favor, artigo 11, parágrafo único. Acompanhe, por gentileza. Quando dirá que ela tem natureza extrajudicial. Fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar, originariamente a causa, que os fixe em a forma de sentença. Então, com relação aos honorários dos árbitros, a arbitragem traz consigo a conotação, portanto, com relação aos honorários dos árbitros, a arbitragem, a decisão arbitral, tá, que nesse caso é feita através de um acordo, né, traz consigo a conotação de natureza extrajudicial, certo? Mas, claro, tá? Isso por quê? Porque as partes entraram, no caso, no consenso e firmaram um compromisso arbitral. A sentença não está exatamente arbitrando ali o valor. A sentença apenas estará acolhendo que o valor a ser pago deve ser o valor pactuado no compromisso arbitral, onde as partes entraram nesse consenso. Então, no tocante, no caso da arbitragem, o compromisso arbitral que legitima os honorários a serem pagos tem valor de sentença e de documento extrajudicial. Tem valor, no caso, portanto, de título extrajudicial. Agora, e a sentença com relação ao seu mérito? E a sentença no que tange, no caso, então, ao objeto tratado, ao objeto julgado? Aí já vai ser judicial. Então, nós podemos conferir no artigo 515 aqui, vamos no 515, inciso 7º, a sentença arbitral. O artigo 515 dirá, no seu caput, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. No 7º, a sentença arbitral. É imprescindível que estejamos atentos a esse aspecto, tá? Por quê? Porque nesse momento você, mais do que nunca, consegue visualizar como que o árbitro, ele realmente é um juiz. Tá? Até mesmo a sentença por ele prolatada tem essa natureza judicial. Não como se ele juiz fosse, não, porque ele eu não posso nem usar a expressão como se juiz fosse, não, porque ele é um juiz, tá certo? E essa sua visão, né, no caso, essa sua perspectiva como magistrado, né, no caso, nesse momento, como sendo um juiz arbitral, ela é realmente fundamental. Por quê? Porque nos permite aqui até mesmo compreendermos melhor a razão pela qual a sua sentença terá efetivamente, no caso, uma força muito especial. Tá? Vejam bem, essa força muito especial, que nós de alguma forma queremos destacar, né, no caso do império e do poder aqui da decisão arbitral, vai implicar, por favor, que essa sentença ela não possa nem mesmo sofrer recursos, né? Ela não possa nem mesmo, de alguma forma, passar por uma apelação. Porém, apesar de não passar por uma apelação, essa sentença poderá ter, no caso, o seu valor questionado em decorrência de nulidades. Verifiquemos aqui, por gentileza. Vejam bem o artigo 32. O artigo 32 dessa lei dirá: é nula a sentença arbitral. Está vendo? Artigo 32. É nula a sentença arbitral se for nula a convenção de arbitragem. Se for nula a convenção de arbitragem, imagina uma convenção de arbitragem firmada por quem é incapaz. Ou por um direito, no caso, que não é disponível patrimonial. Tá certo? Ou que emanou de que não podia ser árbitro. Se, eventualmente, no caso, estivermos diante de circunstâncias, né, como essas, nós poderemos, de alguma forma, vejam bem, não exatamente requerer um recurso, porque a sentença, nós já vimos aqui, ela é irrecorrível, mas uma maneira de você, de alguma forma, alterar os rumos ditados por essa sentença, não tenha dúvida, é buscarmos aí torná-la nula em decorrência de alguns desses aspectos.
Então, como se altera o curso de uma sentença arbitral? Através de qual recurso? Nenhum. Mas existe um meio, que é tornando-a nula se eventualmente essa sentença estiver dentro dos ditames que se encontram aí no artigo 32, certo? Gostaria de chamar a atenção também e de enfatizar que, quando nós falamos de árbitro, esse árbitro ele não poderá ser, no caso, em números a pares. A lei é taxativa em dizer que, ao falarmos de árbitros, o árbitro deverá ser uma pessoa ou mais de um. E se for mais de um, deverá sempre ser ímpar. Por quê? Porque é preciso haver um julgamento colegiado. E um colégio onde não tem alguém para desempatar, certamente não cumprirá o seu papel, certo? E avançando, é imprescindível entendermos que esses magistrados, digamos aqui, esses juízes arbitrais, eles deverão trazer consigo as mesmas características do juiz togado. Em que sentido? Não poderão ser suspeitos e não poderão atuar quando forem impedidos. Atenção, nas mesmas hipóteses em que um juiz, um magistrado, é considerado suspeito ou impedido, nessas mesmas hipóteses, o árbitro também o será, tá certo? A nossa legislação é impecável, né, sobre esse aspecto, quando trata-se, né, das questões atinentes aí aos árbitros. A nossa legislação faz questão de estar a todo tempo buscando retratar os riscos e, ao mesmo tempo, retratar aqui a lisura do procedimento. Quais são as hipóteses que um juiz togado pode ser considerado, então, suspeito? Quais são as hipóteses que um juiz togado pode ser, de alguma forma, tido como sendo, então, impedido? Tá? Bom, são aquelas mesmas hipóteses em que nós já estudamos no CPC. Se, por acaso, ele for parente das partes, desculpe, se ele for parente das partes, se eventualmente já tiver trabalhado em processo, naquele processo, ou atuado, no caso, em situações que eventualmente antecederam aquele conflito anteriormente, então ele tem conhecimento daquela causa, ele não pode ter conhecimento da causa para que ele possa atuar. Nós vamos perceber também, eventualmente, né, no caso, situações não só de parentesco, né, mas que ele possa, de alguma forma, ser, talvez, no caso, um amigo íntimo, inimigo das partes. Tudo isso, no caso, então, vai tornar aquele juiz, né, jurisdicionado, estatal, como sendo, no caso, portanto, aí, alguém com impedimentos, ou alguém, no caso, com suspeições. O árbitro da mesma forma. Se eventualmente, a posteriori, se perceber que essas questões, tá, ou que essas hipóteses se consumem, possam estar acontecendo em um processo arbitral, tá, ao consumar essas hipóteses, haverá a chance, né, no caso, de ocorrer uma nulidade. Tá? O artigo 18, no caso da nossa legislação, ele traz, né, no caso, o seguinte texto: o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Então, não existe isso de falar assim, eu vou levar para o Poder Judiciário homologar. Não é necessário. Aquela sentença ela já é suficiente, ela se basta. Mas, veja, o árbitro é juiz de fato e de direito. Não é só juiz de fato. A lei é taxativa em dizer que ele é juiz, que ele também é juiz de direito. E, em sendo juiz de direito, esse árbitro, ele, portanto, deverá atender às mesmas reservas que um juiz togado estaria, em tese, né, no caso, na realidade, aí, atendendo. É importante salientar que os árbitros devem ser de confiança das partes. Você já pensou, enquanto lá, no caso, no Poder Judiciário, o árbitro, o juiz, no caso, ele tem que ter imparcialidade, de alguma forma, ele nem de longe está vinculado a nenhuma das partes. Aqui o árbitro não é que ele vai ser tendencioso, ele guarda consigo a imparcialidade, mas ele tem que contar com a confiança das partes. É o que está no artigo 13, olha, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. E no seu parágrafo primeiro, as partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar,
tá? Podendo nomear também os respectivos suplentes. Bom, uma vez, no caso assim, entendendo, nos compete aqui verificar o parágrafo 6º, né? Que dirá, no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Esse parágrafo 6º, no caso, nos remete, portanto, à independência e imparcialidade. Mas como assim, se ele é da confiança das partes, vocês não acham que isso pode estar soando, no caso, confuso na hora do AB? Se ele é de confiança das partes, como é que ele pode ser imparcial? Ele ser de confiança das partes não quer dizer que ele está ali para pender injustamente, no caso, para um lado, né, no caso, e ao mesmo tempo está gerando um prejuízo, um dano ou um privilégio com relação a alguém, é diferente, tá? É razoável que nós possamos estar também aqui nos indagando no seguinte aspecto: esse árbitro, ele deve atender, no caso, quais requisitos, para além dos que já estão aqui pautados. Se eu estou num processo em que eu estou discutindo, conforme no caso em tela ali, uma questão atinente ao fornecimento, né, de insumos, né, que envolvem energia elétrica, esse árbitro deverá entender alguma coisa, né, dessa matéria, tá? Deverá ser um árbitro com conhecimento de causa. Se a matéria fosse discutida, no caso, ciências da tecnologia, né, no caso, ciências da informática, fosse discutido aqui, no caso, a construção e elaboração de programas que foram vendidos, mas que não estão funcionando, né, ou que, na verdade, foram vendidos como sendo suficientes para atender uma demanda X, tá, uma necessidade X da contratante, e, de repente, no caso, percebeu-se que não é bem assim, que não se presta, né, no caso, para, de alguma forma, estar atendendo suficientemente aquelas questões. Recentemente, uma das matérias publicadas mostrou que o Estado do Rio de Janeiro comprou alguns respiradores para as UTIs dos seus hospitais, e os respiradores que chegaram não são de uma espécie X que atende, que realmente seja suficiente para estar sendo utilizado naquele caso específico. Bom, vamos fazer uma perícia sobre essa matéria. Naturalmente, nós precisaríamos de trabalhar com alguém que seja da área da medicina também, não é isso? Então, situações de ordem maior, normalmente, trabalha-se com um tribunal arbitral, de 3, 5 pessoas, mas sempre número ímpar. Então, o árbitro deveria ter, na verdade, a engenharia, o domínio, né, no caso do assunto aí pautado. Gostaria de abrir um parênteses agora, no caso, para perguntar, no caso aqui no chat, quais são até agora as suas questões, as suas perguntas, antes de expormos aqui, no caso, um elemento, né, no caso, então, de OAB, tá? Uma questão de OAB, a número 3 e a número 5, né, no caso, que já foram apresentados para vocês aí dentro, no caso, então, do Google Meet, né, no caso, do Classroom, né, para que vocês possam resolver. Hoje nós estaremos resolvendo a 3 e a número 3 e a número 5. Mas antes, eu preciso ouvir de vocês quais são as suas indagações, quais são as suas perguntas, quais são as suas dúvidas. E sempre insistindo, por favor, debrucem-se sobre essa lei. É uma lei que poderá contribuir muito com todos nós. Não só porque é uma lei singela, de 44 artigos apenas, melhor para ser assimilado na prova do OAB, mas também porque esse é um cenário, esse é um campo que vocês poderão explorar, tá? Porque muitas vezes eu estou só preocupada em passar no OAB, nem ser um grande advogado, mas eu posso ser um grande advogado e ser mediador, ser um grande advogado e ser um árbitro. São campos que você abre, né? São, na verdade, ferramentas que você, de alguma forma, adquire para exercer melhor o seu sacerdócio, esse lindo sacerdócio da advocacia, bem como também, no caso, dos demais exercícios, das demais militâncias, né, da nossa área. Aguardo aqui as perguntas de vocês, antes de passarmos para as questões, tá? Fiquem à vontade. Lina, boa noite. Eu queria ver com vocês sobre essa questão da arbitragem ser considerada como título executivo extrajudicial e a sentença ser considerada como título executivo judicial. Eu fiquei perdida nessa questão. Bacana, obrigada, tá? Agradeço a oportunidade, viu? Tá certo. Então, se você estiver discutindo, no caso, a sentença, se você estiver discutindo a sentença, tá? Qual é a sua natureza jurídica com relação ao objeto? Com relação ao objeto tratado. Nós estamos discutindo aqui fornecimento de energia.
este objeto tratado, esse núcleo duro do processo. A sentença, no caso, então, na verdade, terá aqui a validade, a natureza jurídica de título executivo judicial, é o que está no 515.7. Então, vamos, na verdade, fazer esse divisor de águas. A sentença de natureza jurídica, né, de título judicial. Se eu estou falando aqui de uma sentença de arbitragem e deliberou-se, no caso, acerca do objeto tratado. Se eu falar, no caso, sobre a cobrança de honorários dos árbitros, se eu falar assim, como é que fica a questão de cobrança de honorários dos árbitros? Aquele compromisso arbitral que, no primeiro momento, foi assinado, e ali, o compromisso arbitral, nós firmamos um valor para pagar para os árbitros, para pagar para aquela Câmara de Arbitragem. Aquele compromisso arbitral, onde, no caso, eu assinei dizendo que estaria disposto a pagar 10%, né? Vocês viram aqui que houve uma condenação de 7 milhões, O árbitro, se for 10%, ele vai receber, no caso, então, aqui, um valor de 700 mil. Ou, se for, no caso, então, 1%, ele vai receber 70 mil. Então, vejam, tá? Com relação aos honorários, nós não podemos confundir, aos honorários dos árbitros, vamos lembrar, qualquer deliberação com relação aos honorários dos árbitros, eu estou falando do instrumento que tem força extrajudicial, Camila. Tá? Eu estou falando de um documento, no caso, que, de acordo com o artigo 11, o seu parágrafo único, tem natureza extrajudicial. Então, lá no artigo 11, fala do compromisso arbitral. Mas por que você associou o compromisso arbitral à sentença? Por 2 motivos. Primeiro, eu só posso ter sentença se o compromisso arbitral tiver sido assinado. Isso é tão sério que, se eu não tiver o compromisso arbitral, na verdade, consagrado, se uma das partes, no caso, se uma das partes, por acaso, não estiver, no caso, com vontade de assinar aquele compromisso arbitral, foram lá, fizeram um contrato sobre energia, fornecimento de energia ou tecnologia, aí, na hora que deu errado, uma das partes não quer assinar o compromisso arbitral para levar para a Câmara. Nesse caso, Camila, veja bem, é possível, inclusive, que você, que tem interesse naquela demanda, acione o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário determine que eu vá lá e assine, no caso, então, o compromisso arbitral. Lembrando que o compromisso arbitral é aquele termo que eu vou assinar na hora de mover a ação. A convenção, né, no caso arbitral, eu assino quando eu contrato, enquanto o compromisso arbitral eu assino na hora que eu proponho o processo, porque agora já deu errado, certo? Então, se eu estou discutindo sobre, se eu estou discutindo, no caso, o valor do título da arbitragem que arbitrou, né, ou que combinou-se, né, no caso, aqui, os honorários dos árbitros, eu falo que tem natureza jurídica extrajudicial. A sentença que decidiu, no caso, enfim, as questões meritórias referentes aí ao procedimento arbitral, tem natureza, no caso, de título judicial. Então, nós podíamos, no caso, simplificar. Esqueça a palavra sentença, tá certo? Nesse momento, quando nós falarmos, esqueça a palavra sentença, quando nós falarmos, no caso, com relação aquilo que nós chamamos, então, de termo de compromisso arbitral quanto à definição dos honorários. Esse instrumento terá valor, né, de título executivo extrajudicial. Estou discutindo honorários, tá, dos árbitros, então eu falo exatamente de um título executivo extrajudicial. São os profissionais que trabalharam que querem receber. E alguém está gerando resistência. Agora eu falo da sentença arbitral, onde a parte que ganhou pretende receber e quem, no caso, então, foi condenado não quer pagar. Então, o título executivo judicial. Inclusive, enquanto o judicial aqui, das partes envolvidas, vai ser pautado pelo 515, com um procedimento distinto, né, no caso, com relação ao valor a ser pago aos árbitros, deverá ser pautado, né, pelo 784, né, no caso, que é, na verdade, o artigo equivalente, né, no caso, por favor, ao título executivo judicial, título executivo, portanto, aqui, extrajudicial. O 784 são títulos executivos extrajudiciais. Então, eu deveria incluir aí o título que discute,
né, ou que define, né, o arbitramento, né, de honorários, né, desses árbitros. Então, para ficar bem definido, né, no caso, título executivo, se eu falar no caso, título executivo extrajudicial, certo, tá? A definição do valor referente ao honorário do árbitro em um termo de compromisso arbitral entrará no 784. Se eu falar, no caso, então, de título executivo judicial, a sentença que, de alguma forma, condenou, né, ao pagamento de algum valor, 7 milhões, no caso em tela, será no 515. Camila, voltando para você. Por favor. Será que conseguimos melhorar um pouquinho a colocação aqui, Camila? Sim, sim, entendi. Obrigada. É porque, em geral, sabe, Camila, lá na sentença, todo juiz na sentença vai falar de honorários, você concorda? Até lá no Poder Judiciário, quando termina a sentença, o juiz fala quem paga as custas, como é que vai ficar a questão dos honorários dos advogados, se vai ter sucumbência ou não, na sentença prevê isso, né? Então, a gente não pode ter, na verdade, nenhuma dúvida nesse sentido. Se eu estou trabalhando o que se refere, então, portanto, ao mérito da causa, ao núcleo duro do processo, numa sentença, título executivo judicial, 515.7. Mas, na realidade, eu estou discutindo aqui aquele termo de compromisso, onde eu e você combinamos que íamos pagar, por exemplo, ao Diego, tá? Um valor referente, no caso, à arbitragem, em decorrência de um negócio que nós duas fizemos na área da tecnologia. Provavelmente, no caso, na verdade, nós já entendemos o suficiente que esse debate deverá ser levando esse termo, né, de compromisso arbitral para as vias de um procedimento extrajudicial. Obrigada pela riqueza da sua participação e eu aguardo a próxima pergunta, por favor. Vamos lá? Fique à vontade para usar o áudio. E aí, Pedro, está tudo bem com você, Pedro? Ficou tudo claro? Tá? Ou seja, tem algo que você gostaria, Sim, no tudo caso, ótimo. de variar? Pedro? Não, só queria perguntar com relação a recurso para arbitragem, porque se ficar estabelecido na arbitragem um procedimento próprio, eles podem estabelecer todo um trâmite, inclusive que não seja o CPC, né? Eles podem estabelecer o próprio processo com as regras próprias e, inclusive, criar a hipótese de um recurso para aquele tipo de procedimento, não é mesmo? Ah, sim, bacana, Pedro, tá certo. Quero te agradecer. Muito rica a sua colocação, tá? Bom, então vamos assim. Com relação ao procedimento, ou seja, o passo a passo do processo, vai ser o nosso bate-papo da aula que vem. Nosso bate-papo sobre o processo da aula que vem, no caso, vai ser sobre o procedimento. Igual você tem procedimento comum, os procedimentos especiais, né? No caso lá do CPC. No próximo encontro nosso vai ser só sobre o procedimento, ou seja, qual será esse ritual, essa liturgia, né? No caso utilizado. A legislação, ela vai dizer, no caso, no primeiro momento, que o procedimento, ele pode, de alguma forma, ser pautado dentro do contexto daquilo que melhor ficar, né, no caso, equalizado entre os envolvidos. Então, o super bacana da arbitragem, enquanto no outro processo civil, ou todos os processos, né, no caso penal, etc., né, trabalhista, eu tenho um procedimento que já vem pronto na lei, aqui eu tenho que estar atenta ao quê? A Câmara de Arbitragem, no caso, o bem viver, por exemplo, ela possui, no caso, aí, um regulamento. Todas elas terão que ter um regulamento, certo? Esse regulamento, na realidade, ele prevê a possibilidade de recorrer. Então, nós temos aqui, de alguma forma, uma discussão que vai, de alguma maneira, merecer da gente, no caso, uma atenção mais especial. Porque a lei vai dizer, olha, a sentença, ela é irrecorrível. Vamos lá, o artigo 18, Pedro? Artigo 18, né, no caso, vai dizer, o árbitro é juiz de direito de fato, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação do Poder Judiciário, né? Então, em tese, na realidade, a pessoa, enquanto sendo, no caso, árbitro, ele tem clareza, né, aí no artigo 18, tá vendo? O árbitro é juiz de fato e de direito, porém, na verdade,
é preciso, de alguma forma, ressaltar que a sua sentença não fica sujeita a recursos. São os recursos do processo civil, tá? São aqueles recursos, no caso, constitucionais, tá? São aqueles que não são passíveis. O Pedro colocou algo muito importante. Porém, veja bem, independente daqueles recursos, será que nós podemos criar aqui um parêntese no nosso procedimento, inaugurarmos algo que não seja exatamente um recurso com essa conotação, mas nós podemos criar, no caso, um espaço para estarmos, de alguma forma, conversando, dialogando sobre essa sentença e sobre, no caso, os seus desdobramentos, permitindo-nos, no caso, então, conhecer um resumo, digamos aqui, um ensaio, né, dessa sentença. É possível que nós coloquemos isso, ou seja, o árbitro, no caso, de alguma forma, juntamente com as partes, poderiam estar aqui, de alguma maneira, pautando o seguinte: olha, nós teremos, no caso aí, então, uma sessão para avaliarmos quais que serão as possíveis impressões, as possíveis soluções. E antes, no caso dessa deliberação definitiva, esse ensaio poder ser apresentado, isso pode fazer parte do procedimento? Pode, Pedro. Pode sim, tá? Isso é um procedimento diferente? É. Isso é um recurso? Na verdade, no caso, a lei não me permite, no caso, a doutrina não me permite exatamente estar falando com esse nome de recurso, mas, na verdade, de alguma forma, não deveria, nem de longe, de alguma forma, deixar de se permitir, no caso, essa hipótese. Por quê? Porque enquanto eu tenho uma sentença e um ensaio, além de onde você tirou essa questão do ensaio? Por quê? Porque hoje o juizado especial, por exemplo, ele primeiro apresenta para o advogado, né, no caso, uma advogada, naturalmente, no caso, com assistência do juiz de direito, mas também por um juiz leigo. E o que é feito? É feito, no primeiro instante, a publicação de um ensaio dessa sentença, de uma primeira minuta dessa sentença. É possível, no caso, que o juiz togado possa fazer uma alteração dessa norma? Vejam, são essas hipóteses que nós poderíamos, de alguma forma, estar, no caso, aquilatando na próxima aula, Pedro, porque, na realidade, quanto mais a sentença atender os interesses de todas as partes, na verdade, melhor ela terá cumprido o seu papel. Então, estou colocando aqui, endossando a sua fala, é possível criar mecanismos em que essa sentença seja revisitada? É possível. Já que nós criamos os procedimentos, sim, são a autonomia dos procedimentos. Tá? Mas seria, no caso, dentro desse mesmo viés de recurso de impugnações, né, porque o nosso CPC prevê, né, no caso, o termo impugnações, tá certo. Na verdade, não seria exatamente nesse condão do impugnação com aquele viés. Daí a lei não ousa falar assim, e a doutrina não ousa dizer assim, é um recurso, tá? Na verdade, é uma revisão que poderia ser vista, no caso, então, de alguma forma, de maneira dialogada. Entretanto, no caso, isso seria feito dentro da instância mesmo da mesma Câmara de Arbitragem. Pedro, você gostaria de acrescentar algo, colocar, no caso, a sua ponderação, Pedro? Não, foi nesse sentido mesmo que eu me referia. A criação não de um recurso no sentido processual, tal como o CPC. Seria um procedimento inaugurado pela cláusula arbitral, pelo contrato em si. Então, foi que nem a senhora falou mesmo, nesse sentido mesmo. Mais de revisão preliminar, né, Pedro? Sim, eles podem criar, né, mecanismos próprios, né, de um processo próprio, né. Eu só usei o termo recurso porque, no caso, seria só Esse é o uma rosa sentido, do né? nome, né. Seria a mesma coisa, só que não no sentido da lei brasileira. Certo. E também acaba que o recurso traz aquela conotação que é mais beligerante, né? Mais técnica de um procedimento que é unilateral. É aqui a busca é que tudo seja feito mais dialogado, né? Conforme foi apresentado na simulação, né? No caso que você ouviu. Sobre aquela Sim. simulação, Pedro, continuando com você, Pedro, já caminhando para nós estarmos encerrando, tá? Sobre aquela simulação, você teria algum destaque a fazer? Você conseguiu acompanhar, pelo menos em parte? Sim, acompanhei sim. Com relação ao que, pontualmente, professora? Com relação a qual ponto, a senhora disse? Sim, vamos colocar aqui, por exemplo, no que diz respeito à atuação da árbitra. Com relação à atuação, é claro que se trata de uma simulação, né, não é nada
extremamente formal, né? Porque certamente se fosse uma arbitragem de verdade, já estaria trazendo assim até coisas mais técnicas, mas eu acho que é nesse sentido mesmo, né, de atuação junto aos advogados e não às partes, que nem a senhora falou. Deixa eu ver, pontualmente assim, o que mais que a senhora gostaria que eu apontasse? Por exemplo, veja bem, era uma demanda gigante, né? Eles podiam ter feito uma simulação com 3 acadêmicos, porque era muito grande aquela demanda. Não, eu não falo gigante só em termos numéricos, sabe? Mas Sim, também em termos de complexidade, né? sim, que pegou uma coisa muito complicada para exemplo, né? Entendi. Sim, Então, assim, todas as vezes que vocês trabalharem com a arbitragem ou com qualquer outro recurso, o melhor é trabalhar em colegiado, pelo menos com 3 cabeças, né? No caso, pelo menos com 3 mentes, 3 conhecimentos interagindo, tá? Não estou aqui, na verdade, criticando o encaminhamento que foi feito, mas estou dizendo que tudo pode ser muito melhor quando você trabalha no processo de escuta, tá? Porque isso também rompe com a vaidade, rompe também com a soberba que às vezes o cargo traz. Tá, isso para falar, Lina, mas aí não, né, professor? Você exagerou, porque o cargo ali é um cargo que não é de juiz togado, né? Enfim, não é disso que eu estou dizendo, eu falo do poder que se entrega, né? Você imagina? justamente, né, para dar um caráter mais de decisão fundamentada do que de arbitrariedade, né, de uma pessoa só, que é por isso que muita gente busca a arbitragem em preferência ao judiciário mesmo, né? Concordo, nesse sentido mesmo. Certo, certo. Muito bem, Pedro. Agradecendo a participação tão rica, muito obrigada. Sempre é muito bacana poder escutá-los. Mas alguém gostaria de acrescentar algo? Quais são as dúvidas do dia de hoje? Antes de respondermos, nós vamos responder, ao invés de 2 questões, vamos responder uma, tá certo? Eu gostaria de verificar de vocês, tá? O que, que há de dúvida sobre as pontuações de hoje? Podemos prosseguir então, Sara? Podemos prosseguir? Sim. Então, vamos prosseguir então, analisando a seguinte questão. A cláusula de um contrato empresarial que faz compulsória a arbitragem para a solução de litígios de natureza patrimonial entre as partes é ineficaz se quaisquer das partes decidir pelo ajuizamento de uma ação válida apenas se tratar de contrato de adesão, porque coloca qualquer aderente em situação de igualdade, ser válida se livremente pactuada, não implicando violação à garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição. Nula, ainda que livremente pactuada, porque viola norma de ordem pública e é anulável, porque a lei proíbe a arbitragem compulsória em qualquer modalidade de contrato. Lá falou um contrato empresarial. Então, vocês terão todos aí um minutinho, tá, para que vocês possam analisar e dizer, por gentileza, qual que é a resposta correta, por favor. Tudo bem? Qual seria a resposta correta? Por gentileza. Vamos dizer se é a nossa autonomia, né? Estamos em tempo em que mais do que nunca é necessário estarmos sendo aí, por favor, né, autodidatas. Não vale respostas prontas, vale a construção da resposta, né, coletiva. Quem quiser usar, no caso, então, aí o seu áudio, destravar para que você possa. Podem também digitar aqui, que eu tenho acompanhado vocês aqui no chat, tá? Quais seriam as respostas, por favor? Vou aproveitar Já aí. podemos falar? Ou Pode, esperamos? sim. Certinho, Então, no Pedro? caso, penso que seria letra C, porque teria que ser livremente pactuada, porque se fosse contrato de adesão, ia inclusive desrespeitar um artigo que tem no Código de Defesa do Consumidor, que fala que justamente da não possibilidade disso, né, de fazer a cláusula arbitral compulsória. É nesse sentido mesmo. Tem até uma súmula que eu vi na época, que eu estudei com o professor Tiago, que fala sobre isso, que esse artigo se refere especificamente a contrato de adesão, porque caso contrário estaria vedando a arbitragem como um todo no direito consumerista, né? Então, eu penso que seria letra C.
Sensacional, a resposta é exatíssima, tá, Pedro? Parabéns, é isso mesmo, porque o contrato de adesão, sobre todos os aspectos, ele é visto de maneira diferenciada para o nosso ar tirania, né, no caso do mercado, do capital, né? Nesse caso aqui, aqui apenas falar um contrato empresarial, não especifica que seja de adesão, tá certo? E ela é válida, livremente pactuada, não implicando em violação à garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, por quê? Porque a nossa jurisdição, a nossa Constituição, ela afirma, né, que será, na verdade, a todos garantido o princípio do contraditório, da ampla defesa, o acesso à justiça, né, no caso, em toda e qualquer dimensão. E não pode, no caso, então, também, de alguma forma, o Estado, nem de longe, se afastar ou deixar, no caso de julgar, ou ameaça, né, no caso, a direitos, ou lesão a direitos. Tá? Se esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, no caso, ou seja, o Estado, no caso, então, tem que estar atento, mas agora atento não mais somente como poder público, mas instigando, estimulando, no caso, formas adequadas de solução de conflitos, tais como essa que aí se encontra. Muito bem, tá? Nesse caso, se vocês puderem, no caso, então, fundamentem, por gentileza, aqui com o artigo 1º da Lei 9307, podem implementar, tá certo? E com também o artigo 4º, né, da nossa Lei Processual Civil. Tá? Tanto o artigo 1º, né, da lei, as pessoas capazes de contratar poderão se valer de arbitragem, tá? Entretanto, com as reservas aí de direitos patrimoniais disponíveis. E o artigo 4º da nossa Lei Civil, Processual Civil, dirá, no caso, que não se pode, nem de longe, né, no caso, deixar de se adotar, né, no caso do direito brasileiro, tá? Qualquer forma, no caso de exclusão, de solução, conforme está dito aqui, as partes têm direito de obter razoável duração do processo, por favor, deixe-me voltar um pouquinho aqui, por gentileza, no artigo 3º, desculpe, né, no caso, aqui, artigo 3º, vejam bem, está sendo artigo 3º do próprio CPC, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, conforme acabamos de dizer, é permitida a arbitragem. Então, gente, olha, não se excluirá a apreciação judiciária, não se afastará, no caso, então, a solução estatal. Porém, é permitida a arbitragem na forma da lei. Na forma de qual lei? 9307. A própria lei 9307 vem como resposta para esse parágrafo 1º. Então, a arbitragem não é uma forma, né, no caso de alijamento social das pessoas que buscam uma solução, né, no caso dos conflitos que eventualmente lhes atingem, né, mas, na verdade, o Estado já cria a lei de arbitragem por meio do Poder Legislativo com a pretensão, né, de que efetivamente possa haver uma resposta a mais, um caminho a mais, para solucionar aquilo que tem sido, de alguma maneira, apresentado no dia a dia na sociedade civil. E que o direito continue sendo respostas, e que o direito continue, de alguma forma, presente, ancorando, tá, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, na busca das soluções daquilo que efetivamente, no caso, nos compete, tá, de alguma forma, trabalhar para o seu bem-estar, fazendo com que a justiça na arbitragem realmente possa prevalecer, tá, de uma maneira tal a promover não só esse instituto, mas a cidadania e a dignidade de cada um de nós. Muito obrigada, quero agradecer a vocês, tá? Um beijo, um abraço, vejo vocês, se Deus quiser, no caso, então, na próxima aula, mas enquanto isso, vamos conversando um pouco aí, por favor, né, no caso, também, no que diz respeito aqui ao Google Classroom, onde nós estaremos também postando outros materiais que devem, de alguma forma, ser analisados por cada acadêmico, inclusive do doutor Asdrubal Júnior, que tem um canal no YouTube chamado, no caso, então, Mediação, tá? Todas as questões, desculpa, né, no caso, Momento Arbitral. O nome do seu programa é Momento Arbitral, tá? É uma referência nacional, nós estaremos, de alguma forma, postando esse material e quero ver vocês aí, se Deus quiser, tá conjugando essa linguagem. Um abraço, muito obrigada. Aula que vem, portanto, no caso, nós estaremos falando sobre o procedimento arbitral e caminhando para a conclusão dessa lei na aula que vem, se Deus quiser. Pensem conosco, por favor, e mandem para a gente como que vocês gostariam de fazer o trabalho, valendo 30 pontos da segunda avaliação. Estou aí para escutá-los democraticamente. Tudo de bom, obrigada. Beijo.
Fiquem com Deus.